Você sabe configurar corretamente a altura de textos no AutoCAD? Nesse vídeo eu vou te ensinar como configurar as alturas e quais alturas que você pode utilizar. Existem algumas normas que determinam a altura de textos que você pode utilizar, como por exemplo a norma NBR 6492 de representação para projetos de arquitetura, que diz que os textos os nomes de desenhos, eles têm que ter a altura de 5 milímetros, e aqui onde tem planta do térreo seria de 5 milímetros, e a escala de 3, o texto da escala de 3 milímetros. Essa é a escala de impressão, ou seja, na impressão no papel, o texto ele deveria ter essa altura. Mas a gente sabe que quando utilizamos o texto no AutoCAD, por exemplo, eu fiz aqui, coloquei aqui uma planta baixa, simulei uma planta baixa em diferentes escalas, da 1 para 100 e da 1 para 50. E esse texto ele aumenta ou diminui de tamanho de acordo com a escala, né? Então, como configurar para que esse texto ele tenha uma impressão fixa, um tamanho fixo de impressão e que esteja de acordo com o que a norma diz, né? Então, o que a norma diz é que o texto, a altura mínima de quando eu falo altura, é a altura de impressão, tá? Não a altura de configuração que você vai colocar aqui. Mas a altura de impressão a altura mínima seria de 2,5 milímetros, e as alturas mais indicadas de acordo com o resumo que eu fiz aqui dessa norma, para textos de inclinações, acesso, escala e nomes de ambiente, 3 milímetros, e para indicação de eixos ou nomes de desenhos, né, como por exemplo aqui, nome do desenho, a indicação do eixo seria esse símbolo aqui, né? As indicações de eixo de parede. Então, a altura do texto deveria ser de 5 milímetros, ok? Para demais textos, eles não falam. Então, você pode utilizar uma altura que seja entre 3 milímetros e 5 milímetros. E se você quiser fazer um texto menor possível, seria o de 2,5 milímetros, ok? E essa altura de textos é importante porque o projeto ele vai ser executado, né? E ele precisa ser lido. E para ser lido, as informações precisam estar claras. Por isso que os textos eles têm um tamanho específico. Então, o que acontece? Como nós vimos aqui, esse texto ele muda de acordo com a escala, e isso não poderia acontecer porque ele teria que ter um tamanho fixo de impressão, de acordo com as normas, né? Então, no AutoCAD existe os elementos anotativos. Os elementos anotativos, eles mantêm um tamanho fixo quando você muda a escala. Aqui no meu template de AutoCAD, isso já está configurado, então se você quiser utilizar os textos anotativos, para quem já tem o meu template, basta vir aqui na aba Annotate, e aqui, quando você clica nessa setinha, você vai ver os textos que tem um símbolo azul, e quando você descansa o mouse sobre eles, você vai ver o tamanho do texto, né? No caso aqui tem de 2 milímetros, 5, 3 e por aí vai, tá? E para utilizar, você precisa especificar a escala que vai ser inserido esse texto, né? Porque se você inserir na escala 1 para 1, ele vai ficar muito grande em relação ao ambiente, tá? Então, se você quiser fazer uma planta baixa na 1 para 100, você vai colocar 1 para 100, vai vir aqui na aba Annotate. Em relação às escalas aqui, tá? Caso o seu não esteja configurado, quem tem o meu template já está configurado tudo, mas eu já fiz um vídeo explicando como configurar essas escalas aqui, tá bom? Da 1 para 100, e aqui você vem na aba Annotate, escolhe o tamanho do texto que você quiser, e você vai colocar aqui texto, tá? Texto. Então ele já vai vir nesse tamanho de 5 milímetros. Caso você queira modificar a escala da planta, não tem problema, porque o texto ele vai manter esse mesmo tamanho conforme a norma diz, ok? Então vamos aqui na 3 e olha só o que acontece. O texto ele está maior na escala de 1 para 50. Ué, Pedro, mas você inseriu um texto anotativo. E o texto anotativo ele mantém um tamanho fixo. Por que está em tamanhos diferentes?
Porque aqui, ó, olha só. Primeiro, o texto ele foi inserido da escala 1 para 100, ok? E para as demais escalas, a gente precisa configurar. E como configura? Clica com o botão direito do mouse, seleciona Annotative Object Scale, vem aqui em ADD Delete Scale. Foi configurado apenas para a escala 1 para 100 e para adicionar outras escalas, você tem que clicar aqui em ADD. Vamos voltar aqui na prancha e vamos entender por que esse texto aqui aparece na escala 1 para 50, sendo que ele não foi configurado para a escala 1 para 50. Isso acontece porque esse ícone aqui está ativado e esse ícone ele mostra os elementos anotativos. Então, se a gente desativar, ó, vai aparecer apenas onde tem na escala 1 para 100, no qual ele foi configurado, né? Por que que eu ativo isso daqui? Para mostrar algum elemento que seja anotativo, senão ele vai ficar oculto, ok? Mas eu só quero explicar para vocês por que que existe essa diferença aqui de tamanho. Vamos desligar aqui para aparecer apenas a 1 para 100, na qual ele foi configurado. E se você quiser que ele apareça nas demais escalas, você vai precisar adicionar manualmente. Vindo aqui, clica no botão direito, ADD Scales, ADD 1 para 50, ok. E agora sim, ele vai aparecer na 1 para 50, mantendo o tamanho do texto fixo. Ó, então, veja que mesmo em diferentes escalas, o texto ele se mantém fixo, tá? Porque ele é um elemento anotativo. Agora eu quero explicar para vocês uma dica aqui, uma dica extra de como adicionar um texto e para que ele fique sempre centralizado, né? Porque aqui, como a escala da minha planta mudou e o texto ficou o mesmo tamanho, ele pode mudar um pouco aqui a posição e tal. Então, como fazer com que o texto ele fique sempre centralizado? Então, ao fazer o texto, você vai vir aqui, né, selecionar, justificação e colocar middle center, tá? Coloca middle center, ok? Uma vez que você configura, é só você copiar e ele já vai vir com essa configuração, tá? Então você configurou uma vez e os outros demais textos você vai fazer uma cópia dele, que já está configurado. Quando você coloca middle center, quando você utilizar o comando mover, olha, você vai conseguir, enter, você vai conseguir pegar o ponto do meio, tá? E aqui, né, eu fiz aqui uma representação de um ambiente, por exemplo, você vai fazer essa linha aqui, ligando as extremidades, para você conseguir o ponto do meio, né, como referência, e aí, ao mover o texto, você vai conseguir pegar esse ponto do meio e colocar aqui exatamente no meio do ambiente, tá? Então, mais uma dica extra aí. E agora eu vou mostrar para vocês como configurar o tamanho desses textos aqui de forma anotativa. Então você vai vir aqui na aba Annotate, vai clicar, clica aqui nessa setinha, depois clica nessa setinha aqui, Manage Text Styles. Vai clicar aqui na fonte Arial, vai clicar aqui em New. Aqui você vai dar o nome do texto que você quiser, texto 2.5. E aqui em altura, você vai colocar a altura que você quiser. Então, 2.5 milímetros, né? E aqui você vai colocar Annotative. E vai dar um Apply. Pronto, o texto já foi criado. É um texto anotativo. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dessa dica, deixa um like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E me siga no Instagram que está aparecendo aí na tela.